Imagine por um instante, você desperta, coloca os pés no chão e, de repente, eles não te sustentam. A força que parecia eterna simplesmente se esvaiu. Não é um sonho ruim, nem exagero. Essa realidade atinge silenciosamente milhões de pessoas com mais de 60 anos ao redor do mundo. Mas aqui está o segredo que quase ninguém ousa revelar: seus músculos não sumiram, eles estão famintos. O que foi vendido como alimentos perigosos ao longo das últimas décadas, na verdade, pode ser a chave para reacender sua vitalidade. Hoje você vai descobrir por que a indústria de suplementos se esforça tanto para esconder essa verdade. Existem grãos ancestrais, os mesmos que nossos avós consumiam, capazes de reativar células musculares adormecidas com até 40% mais eficácia do que qualquer proteína em pó cara que você encontra nas prateleiras. Eles funcionam enquanto você dorme, reparando tecidos, reconstruindo fibras e fortalecendo o corpo como se fosse um treinamento invisível, até para quem não vê uma academia há décadas. Prepare-se, porque nos próximos minutos vou te mostrar os 8 cereais mais poderosos do planeta, todos testados em estudos clínicos, cada um classificado entre bom e absolutamente explosivo contra a sarcopenia, a doença silenciosa que rouba massa muscular e independência. O número 3 desta lista, por exemplo, devolveu o equivalente a 2 anos de músculos perdidos em apenas 8 semanas de consumo regular. Sem academia, sem cápsulas, apenas comida de verdade. Mas existe um detalhe crítico: se você preparar esses grãos do jeito errado, pode causar inflamações, disparar a glicose no sangue e acelerar a perda muscular. É por isso que eu vou revelar não só quais são, mas também o preparo exato que multiplica seus benefícios. Antes de prosseguirmos, escreva força nos comentários, junto com sua idade e cidade. Assim eu sei quem está pronto para recuperar energia e vitalidade. Agora sim, vamos ao primeiro cereal que age como um restaurador muscular noturno. Número 8. O trigo sarraceno, conhecido como reconstrutor silencioso. Apesar do nome, ele não é trigo. É uma semente completa em proteínas que fornece todos os 9 aminoácidos essenciais que músculos envelhecidos imploram para receber. Em especial, 2 campeões da reconstrução, lisina e leucina. Pesquisas recentes, como um estudo de 2020 publicado na revista Nutrients, comprovaram que idosos que incluíram trigo sarraceno diariamente ganharam até 19% mais massa muscular em apenas 8 semanas e ainda melhoraram a resistência em caminhadas comuns. E o mais surpreendente: isso aconteceu sem treino pesado, apenas comendo. Essa é a parte que a indústria farmacêutica jamais quer que você saiba. Além da proteína, o trigo sarraceno entrega magnésio para contrações musculares, manganês para reparação de tecidos e uma substância rara chamada rutina, que aumenta o fluxo sanguíneo e nutre cada fibra. Para você entender o impacto real, veja o caso de Rogério, 72 anos, de Minas Gerais. Poucos meses atrás, ele mal conseguia carregar as sacolas do supermercado até a cozinha. Suas pernas queimavam, os braços tremiam. O diagnóstico médico foi o de sempre: é a idade, seguido da prescrição de suplementos caros. Mas sua filha, estudante de nutrição, trouxe um saco de trigo sarraceno e preparou um mingau simples com canela e nozes. Rogério desconfiou, mas aceitou experimentar 3 vezes por semana. Na segunda semana, a queimação desapareceu. Na quarta, já carregava 6 sacolas de uma só vez. No oitavo, ajudava o vizinho a mover móveis pesados. Minhas pernas despertaram, ele disse, como se alguém tivesse religado a energia. Esse é o poder escondido dentro de um alimento subestimado. A receita é simples: uma xícara de grãos para 2 de água, fogo baixo por 15 minutos, sem cozinhar demais, para preservar todos os aminoácidos. Número 7. A aveia, injustamente reduzida a cereal de café da manhã. O que quase ninguém sabe é que ela carrega compostos exclusivos na natureza, chamados avenantramidas, que combatem diretamente o estresse oxidativo nas fibras musculares envelhecidas. E por que isso importa? Porque após os 60 anos, nossas mitocôndrias, pequenas usinas de energia dentro das células, começam a falhar devido a danos acumulados. É isso que está por trás da fraqueza e do cansaço crônico que muitos acham ser normal da idade. Mas a aveia age como um escudo, revertendo essa deterioração. Um estudo publicado em 2016 no Journal of the International Society of Sports Nutrition mostrou que idosos que consumiram aveia integral diariamente recuperaram 25% mais tônus muscular e reduziram significativamente a fadiga em tarefas simples como subir escadas ou carregar roupas.
E não é apenas ciência em gráficos. Veja a experiência de Maria, 68 anos, de Brasília. Por anos, seu café da manhã era pão branco com geleia. Até que suas pernas ficaram tão fracas que ela precisou instalar barras de apoio pela casa. Seu filho insistiu para que ela substituísse por aveia em flocos finos. A princípio, Maria riu da ideia, mas resolveu tentar por uma semana. No terceiro dia, notou algo estranho. Suas pernas não doíam no fim da tarde. Na segunda semana, já caminhava até a caixa de correio sem apoio. Pouco tempo depois, sua energia estava de volta. Esse é o efeito real de um alimento poderoso que muitos subestimam. A aveia não só devolve força, como também revitaliza as mitocôndrias, atacando o problema pela raiz. Um mês se passou e as barras de apoio já não estavam mais presas nas paredes. Pensei que logo precisaria de um andador, comentou ele, mas descobri que meu corpo só precisava de um café da manhã diferente. A aveia não é apenas proteína, seu verdadeiro poder está na fibra chamada beta-glucana, responsável por estabilizar a glicemia, evitando aquelas quedas bruscas que sabotam a reparação muscular. Ela ainda entrega magnésio e ferro, minerais que alimentam contrações eficientes, além de carboidratos de liberação lenta, fornecendo energia contínua para os músculos durante horas. E aqui vai um alerta essencial: fuja da versão instantânea. Ela é pobre em nutrientes e dispara os níveis de insulina. O ideal é usar flocos grossos ou cortados em aço, cozidos em água ou leite de amêndoas sem açúcar. Para potencializar os efeitos, acrescente linhaça moída, fonte de ômega 3, um construtor silencioso de novas fibras. Agora vamos ao número 6, o milheto, o ativador muscular esquecido pela modernidade. Pouca gente sabe, mas esse grão, mais antigo que muitas civilizações, possui uma combinação única de leucina e outros aminoácidos que despertam a síntese proteica em corpos envelhecidos. Isso é crucial, porque após os 60 anos os músculos ficam surdos ao sinal da leucina. É como se houvesse um telefone que toca, mas ninguém atende. O milheto quebra essa resistência metabólica, entregando o chamado que as fibras precisam para se regenerar. Em 2022, um estudo publicado na Frontiers Nutrition surpreendeu especialistas. Idosos que trocaram refeições comuns por pratos com milheto ganharam massa magra, reduziram inflamações em 31% e ainda aumentaram a velocidade de caminhada em apenas 6 semanas. Um resultado que nenhum medicamento alcança. Veja o caso de João, 74 anos, do Rio de Janeiro. Ex-maratonista, agora lutava para subir as escadas de casa. Seus quadríceps queimavam, e ele precisava se apoiar com as 2 mãos no corrimão. Sua autoestima desabou. Foi então que sua esposa, após pesquisar sobre perda muscular, descobriu o milheto. Ela começou a preparar no jantar um pilaf fofo, substituindo o arroz branco. João riu da ideia, mas aceitou. 3 semanas depois, subia as escadas sem apoio. 6 semanas depois, caminhava 5 quilômetros em um evento beneficente. Não corro como antes, disse, rindo, mas voltei a ficar de pé. O milheto age porque une proteínas completas a altas doses de magnésio, essencial para nervos e músculos, fósforo para reparo de tecidos e antioxidantes que apagam a inflamação diária. A preparação é simples, mas exige técnica. Nunca cozinhe apenas em água. Primeiro, torre os grãos em fogo seco até soltar aroma. Depois cozinhe em caldo de legumes ou ossos, usando uma xícara de grãos para 2,5 de líquido. E agora chegamos ao número 5, o sorgo, apelidado de máquina do tempo dos músculos. Esse cereal pode parecer exótico, mas sua ciência é impressionante. Ele reúne 3 armas raras contra a sarcopenia: amido resistente, polifenóis bioativos e moléculas que aumentam a sensibilidade à insulina. O resultado: reversão direta da perda de força relacionada à idade. Em 2021, a revista Nutrients publicou uma pesquisa reveladora. Em apenas 8 semanas, idosos que incluíram sorgo diariamente tiveram um salto de 28% no desempenho muscular, revertendo até 2 anos de força perdida, sem suplementos, sem exercícios extras, apenas comendo. Paula, 69 anos, da Flórida, é prova viva disso. Ela não frequentava academia há mais de uma década, mas adorava passear com seu cachorro. O problema? Suas pernas cediam após um quarteirão. Um dia, o cão puxou a coleira, ela tropeçou e sentiu medo. E se da próxima vez eu cair? Sua filha trouxe farinha de sorgo e ensinou a preparar pães achatados.
Paula passou a comer 2 vezes por semana com sopas caseiras. Na terceira semana, andava 2 quarteirões sem parar. Na sexta, completou todo o parque com seu cachorro. No check-up, o médico ficou boquiaberto. Sua força de preensão havia aumentado em 15%. O segredo está no ataque em múltiplas frentes. O sorgo fornece energia lenta, reduz inflamações e resgata a sensibilidade insulínica, permitindo que os músculos absorvam nutrientes como se tivessem voltado no tempo. O segredo do sorgo está em 3 frentes invisíveis. Seu amido resistente alimenta as bactérias boas do intestino, que reduzem inflamações espalhadas pelo corpo. Seus polifenóis funcionam como um escudo contra danos mitocondriais, protegendo as pequenas usinas de energia das células. E sua ação sobre a sensibilidade à insulina faz com que cada grama de proteína ingerida seja realmente usada para reconstruir músculos, em vez de ser desperdiçada. Mas atenção, a preparação muda tudo. É fundamental deixar o sorgo de molho durante a noite para ativar enzimas naturais, e depois, cozinhar em fogo baixo, nunca alto, usando 3 partes de líquido para cada parte de grão, por cerca de 45 minutos. O calor intenso destrói seus compostos mais valiosos. Uma vez pronto, pode virar mingau, sopas, pães ou até panquecas, sempre com sabor e potência de transformação muscular. Número 4. Quinoa, o verdadeiro alimento completo dos músculos. À primeira vista, parece apenas um grãozinho delicado, mas na verdade é uma semente rara que carrega o que quase nenhum vegetal possui: os 9 aminoácidos essenciais em proporções perfeitas para a síntese muscular. Isso significa que não é apenas proteína, é a fórmula exata que o corpo envelhecido precisa para se reconstruir. Em 2019, o British Journal of Nutrition trouxe provas científicas do que os incas já sabiam há séculos. Apenas 50 gramas de quinoa cozida por dia aumentaram a síntese de proteína em 15% e reduziram dores musculares em 20% entre idosos. E aqui está o detalhe que choca: esse efeito foi superior a muitos suplementos caros de proteína vendidos por aí. A história de Diana, 71 anos, do Colorado, mostra isso na prática. Professora aposentada e apaixonada por jardinagem, de repente não conseguia mais se ajoelhar para arrancar ervas daninhas sem sentir cólicas incapacitantes que a deixavam horas deitada. Ela se sentia presa dentro do próprio corpo. Até que seu neto, estudante de nutrição esportiva, sugeriu trocar o arroz por quinoa. Diana duvidou, mas tentou. Em uma semana, as cólicas diminuíram. Na segunda, já se ajoelhava sem medo. No fim do mês, passou 3 horas plantando tulipas, algo que achava ter perdido para sempre. O trunfo secreto da quinoa é a lisina, aminoácido raro nos cereais, essencial para a produção de colágeno e regeneração muscular. Quando combinada à metionina, com poder antioxidante, e ao magnésio, que evita cãibras, a quinoa deixa de ser apenas um alimento. Torna-se um verdadeiro remédio natural. Só um cuidado: sempre lave bem antes de cozinhar para remover as saponinas, que causam amargor e problemas digestivos. Use 2 partes de caldo para uma de quinoa. Cozinhe tampado em fogo baixo por 15 minutos. Nada além disso, ou os aminoácidos se perdem. Número 3. TEF, o supercargador de energia celular. Esse minúsculo grão etíope é o menor do mundo, mas carrega uma força gigantesca. É o alimento mais rico em lisina entre os cereais e contém compostos especiais que aumentam a densidade mitocondrial nos músculos em até 30%. Traduzindo, suas células literalmente criam mais usinas de energia, produzindo mais força e resistência. Em 2021, um estudo clínico confirmou: idosos que consumiram TEF 3 vezes por semana aumentaram significativamente a capacidade energética das fibras musculares sem adicionar nenhum exercício. Isso é como turbinar uma bateria antiga e fazê-la funcionar como nova. Marcos, 75 anos, ex-treinador de futebol escolar em São Paulo, sabe bem do que estou falando. Suas pernas estavam tão pesadas que não conseguia permanecer em pé para assistir ao jogo do neto. Décadas treinando jovens atletas, e agora, ele mesmo se via preso ao banco. Até que sua filha apresentou o injera, um pão etíope feito de TEF. Marcos passou a comê-lo 3 vezes por semana. Em 2 semanas, já conseguia ficar em pé o jogo inteiro. Em 6, estava de volta ao campo, ensinando o neto a bater bola. É como se tivessem trocado minhas baterias, ele disse. O poder do TEF vem da união de ferro, que carrega oxigênio, cálcio, que garante contrações fortes, e amido resistente, que fornece energia de longa duração.
Sua lisina combate diretamente a perda muscular relacionada à idade, enquanto seus minerais reconstroem tecidos por dentro. Mas lembre-se, nunca jogue os grãos diretamente na água fria. Primeiro ferva 3 xícaras de líquido e só então adicione o teff aos poucos, cozinhando em fogo baixo por 20 minutos e mexendo levemente para evitar grumos. Número 2. Amaranto, o alquimista da força. Antigos astecas consideravam este grão sagrado, e a ciência moderna finalmente explicou o porquê. O amaranto contém peptídeos bioativos e esqualeno, compostos que não apenas nutrem os músculos, mas enviam sinais celulares que ativam crescimento e regeneração. Estudos recentes, como publicado em 2020 na Nutrients, mostram que idosos que incluíram amaranto em suas refeições por 6 semanas aumentaram a força em 26%, melhoraram o equilíbrio e eliminaram cãibras persistentes nas pernas. Transformações reais, que mudam a rotina diária de forma radical. Suzy, 70 anos, ex-dançarina, acreditava que sua mobilidade tinha ido embora. Ela mal conseguia atravessar a sala sem se apoiar, e dores nas panturrilhas e lombares a deixavam exausta. Médicos ofereceram analgésicos e conselhos genéricos sobre envelhecimento. A virada veio com a intervenção de sua sobrinha, nutricionista, que a apresentou ao amaranto, ensinando a preparar mingau para o café da manhã. Inicialmente, Suzy achou a ideia ridícula, mas manteve a disciplina. Em 10 dias, conseguia se levantar sem cambalear. Em 20, fazia alongamentos suaves, e em 30, voltou a dançar em uma aula para idosos. O amaranto age de dentro para fora. Os peptídeos estimulam diretamente receptores musculares, enquanto o esqualeno protege contra danos oxidativos e melhora a produção de energia celular. Para cozinhar corretamente, toste o amaranto em panela seca para ativar os compostos e, em seguida, cozinhe 1 xícara em 2,5 de líquido em fogo baixo por 20 minutos. Evite panelas de alumínio, use ferro fundido ou inox, para garantir a absorção máxima de minerais. Esse cuidado simples transforma o amaranto em um verdadeiro combustível muscular. Número 1. Arroz selvagem, o estimulador final da força. Apesar do nome, não é arroz, mas uma erva aquática poderosa. É o cereal mais rico em leucina, o aminoácido-chave que destrava a resistência muscular relacionada à idade e reinicia a síntese de proteínas. Pesquisa publicada em 2021 no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle demonstrou que idosos que consumiram arroz selvagem 3 vezes por semana aumentaram a síntese proteica em 40%, ganharam 1,6 kg de massa magra e melhoraram a velocidade de caminhada, tudo sem levantar pesos. Geraldo, 76 anos, de Manaus, é o exemplo perfeito desse milagre natural. Independente a vida toda, de repente precisava de 3 tentativas para se levantar da poltrona, e um andador tornou-se seu aliado cotidiano. Seu filho preparou um ensopado de arroz selvagem com lentilhas e vegetais. 3 semanas depois, Geraldo levantou-se sem apoio. 8 semanas depois, abandonou o andador definitivamente. Esse arroz é mais potente que qualquer remédio que já tomei, disse ele. O arroz selvagem combina leucina de alta qualidade com zinco, magnésio, fósforo e ômega 3 de origem vegetal, raros e poderosos, que reduzem inflamação, fortalecem mitocôndrias, mantêm articulações flexíveis e estimulam a força corporal. A preparação correta é essencial. Deixe os grãos de molho durante a noite e cozinhe em caldo sem sal, na proporção de 4:1, por 45 minutos em fogo baixo. Os grãos devem amolecer, mas permanecer firmes, preservando todos os nutrientes que constroem músculos. Agora você conhece os 8 cereais que superam suplementos caros e medicamentos: trigo sarraceno, aveia, painço, sorgo, quinoa, teff, amaranto e arroz selvagem. Não são apenas alimentos, mas instrumentos de recuperação da força perdida. Comece incorporando apenas 2 vezes por semana, observe os resultados e gradualmente adicione os outros. Seus músculos não desapareceram, eles estão esperando a nutrição correta. Comente qual cereal você vai experimentar primeiro, compartilhe com alguém que precisa recuperar força e inscreva-se para descobrir, na próxima semana, os 5 alimentos que secretamente destroem músculos em pessoas mais velhas. Sua força não está atrás de você, ela está na sua próxima refeição. É hora de reconquistá-la.